Boa tarde, gente boa, gente querida. Iniciamos mais um encontro lógico. Hoje, para falarmos a respeito de uma figura inspiradora, controvertida e, claro, polêmica. Paulo, o apóstolo. Foi Paulo, um seguidor, e sistematizador da mensagem de Jesus? Paulo, em algum momento, cedeu a categorias gregas ou mesmo conservou leituras judaicas que engessaram o desenvolvimento da mensagem cristã? O que sabemos sobre Paulo? Há fontes extra-bíblicas que permitem a gente ter acesso a outros dados dessa personalidade que é considerada por muitos como a fundadora do cristianismo? Para responder a essas e outras questões, recebo aqui duas autoridades, uma doutora e um doutor, que mais uma vez gentilmente estão com a gente para ajudar a elucidar essas questões e outros pontos, e também para bagunçar um pouco a nossa mente, porque o processo ininterrupto de conhecimento passa, por construção, desconstrução, equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio. Mais uma vez aqui com a gente a doutora Lidse Meyer, doutora em antropologia pela USP, pós-doutora em antropologia e história, docente no mestrado em ciências das religiões na Universidade Lusófona, em Portugal, de onde ela participa dessa live. Seja bem-vinda, Lidse, mais uma vez. Muito obrigada, Júlio. É um prazer estar de novo aqui no seu canal. E dessa vez, então, mais prazer ainda por estar dividindo a telinha aqui com o Dr. Ricardo Gouveia e com o Dr. Valnei Faustini. Muito bom. Muito bom tê-la com a gente, Lidse. E mais uma vez aqui com a gente, já perdi a conta de quantas vezes o Ricardo esteve conosco, e ele sempre está conosco, porque sempre contribui muito com seus conhecimentos. Bom, acabei já falando o nome dele, o doutor Ricardo Quadros Gouveia. Ele reside no Canadá, onde é pastor da Igreja Reformada. É PhD em teologia, tem formação em ciências da religião, filosofia, especialista em Kierkegaard. Ele é professor do Gordon Conwell Theological Seminary. A minha pronúncia é horrível. E autor de, entre outras obras, O Lado B do Calvinismo, e O Anticristo na Bíblia e na História. Seja bem-vindo, Ricardo. Prazer é meu, Júlio. É bom sempre estar aqui com você, rever o Faustini, amigo meu, e também reencontrar a Lidse, que eu conheço desde 1998, trabalhamos juntos na Universidade Mackenzie, e eu tenho acompanhado a trajetória dela, e é ótimo nos reencontrarmos todos. Muito bom, Ricardo. E mais uma vez aqui comigo para provocar a convidada e o convidado, o nosso futurista social, Volnei Faustini. Seja bem-vindo, amigo. Eu que agradeço, sou muito feliz de estar aqui com a Lidse, com o Ricardo, um pé na Europa, um pé no Canadá, e aqui diretamente de Santa Cecília para me juntar a todos vocês. Muito bem, meu querido. Deixa eu saudar aqui algumas presenças já entre nós. A Cléo Aranha, o Antônio Tavares, o Isaías Silva, aqui cara comum, Até ele diz aqui, não precisa falar dos defeitos do rapaz, poderia ocultar esse lance dele ser pastor, e dar uma risada. E o Lisânias, que também costuma estar com a gente aqui nas lives do Ricardo. Vamos começar aqui com a Lidse, que faz mais tempo que não está com a gente, e também depois eu peço para o Ricardo responder essa mesma questão. Lidse, o que nós sabemos de Paulo se resume às escrituras bíblicas ou temos outras fontes que ajudam a gente a compreender melhor essa personagem? Júlio, você já começou puxando uma questão complicadíssima, na verdade. Não dá para responder isso rápido, não. Porque precisaríamos conversar sobre realmente todas essas possibilidades que hoje temos nos estudos teológicos
sobre quem é este Paulo. Então, se esse Paulo é um Paulo chamado Paulo histórico, há o Paulo do livro de Atos, que não é o mesmo chamado Paulo histórico. Então, resultado, hoje nas pesquisas já dividimos o Paulo em pelo menos, 4 Paulos diferentes. Então, realmente, fontes fora da Bíblia que citem o nome de Paulo, eu desconheço. Até mesmo nos livros seguintes da Key e tudo mais, não temos muitas referências a Paulo, só os discípulos. Mas, realmente, como eu falei, fica muito difícil da gente agora já rapidamente discutir isso. Vamos deixar o Ricardo falar um pouquinho sobre esse assunto, que é a área dele. Bom, Júlio, a verdade é que existe um abismo separando o Paulo que é discutido nas igrejas e o Paulo que é discutido na academia. Há um distanciamento muito grande, porque os crentes em geral, na sua maioria, desconhecem a história do estudo crítico das Escrituras nos últimos 200 anos e, particularmente, a pesquisa acerca do apóstolo Paulo. A pesquisa que a gente pode chamar de pós-iluminista, com ferramentas científicas, o estudo histórico, literário. Então, nós, como a Lídice falou, reconhecemos que há, inclusive, contradições muito discerníveis nos textos atribuídos a Paulo no Novo Testamento e também o Paulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Exato. O próprio Paulo parece discordar de certos fatos que estão lá descritos acerca dele no livro de Atos. Não é? E as próprias cartas atribuídas a Paulo, eu sei que isso pode ser um choque para muitos que estão ouvindo, e isso se deve a uma incompreensão acerca da natureza da própria Escritura. Eu, como pastor, tenho profundo respeito pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas, porém, nós não podemos olhar para a Escritura como se fosse o livro que Deus escreveu, porque se pensarmos assim, cairemos numa heresia, que é a leitura docética da Bíblia, ignorando que ela foi produzida por seres humanos. Infelizmente, essa visão da Bíblia está se tornando cada vez mais comum entre os evangélicos. Mas não é essa a visão ortodoxa do cristianismo acerca da Bíblia. E sim que é um texto produzido por seres humanos, inspirados por Deus. Então, ela é divina e humana, segundo a ortodoxia. E cada vez mais o estudo crítico evidencia o lado humano desses textos. A diferença de vocabulário, de estilo, a teologia diferente que a gente encontra em cartas atribuídas a Paulo, que levou, então, como a Lídice colocou, os pesquisadores a diferenciarem entre as cartas chamadas não discutidas, né, não disputadas, que o apóstolo Paulo escreveu, que são 7, Gálatas, 1 Tessalonicenses, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filemão, e as cartas disputadas, que são 2 Tessalonicenses, depois Colossenses e Efésios, e as 3 chamadas cartas pastorais. Então, aí nós temos 3 grupos, na verdade. O primeiro Paulo, o segundo Paulo, Deuteropaulo, autor, talvez alguns dizem uma pseudepigrafia, não é? De Efésios e Colossenses e 2 Tessalonicenses, e, por fim, o chamado pseudo-Paulo, que é as 3 cartas pastorais, que são muito posteriores ao que tudo indica, segundo os historiadores e os estudiosos do aspecto literário, né? Dos demais livros. Então, só complementando, também há livros apócrifos que não estão na Bíblia, que falam de Paulo. Nós temos um Apocalipse de Paulo, atribuídos a Paulo, né? Que conta sobre a visão que Paulo diz que teve em 2 Coríntios, né? O pessoal imaginou. E temos os Atos de Paulo e Tecla, isso.
os atos de Paulo e Tecla, bem lembrado. Tecla, no caso, uma mártir, uma mulher mártir das origens do cristianismo. Então, há esses textos apócrifos que são, em termos gerais, lendários e contam histórias sobre o apóstolo Paulo difíceis de acreditar. Tem algumas histórias também em Atos difíceis de acreditar, né? Mas as histórias são até mais difíceis. Por exemplo, Paulo converteu um leão, conversou com o leão na arena, converteu o leão e os dois fugiram juntos. Né? Foi continuar o seu trabalho de pregação e o leão voltou para a floresta. Mas se tornou um leão cristão após esse diálogo com Paulo. Então, nós temos muitos milagres, né, atribuídos a Paulo e visões e coisas desse tipo. Que não tem o crédito que tenham qualquer veracidade histórica. É verdade. Obrigada, Ricardo. Eu estava até, não sei porque na hora que o Júlio falou, até o Atos de Paulo e Tecla eu tinha esquecido. Que vergonha. Imagina. É emoção. Não, eu acho que o que você quis dizer é que não há... Livros históricos, com Flávio Josefo, por exemplo, a gente não tem relatos das histórias. Você tem razão. Volney Faustini. Eu só quero saber uma coisa, Lídice. Romanos foi escrito por Paulo ou não? Acredita-se que sim, porque a teologia em Romanos realmente é consistente com os demais 6 livros que o Ricardo citou, no caso de Filipenses, Gálatas, Filemão, 1º e 2º Coríntios e 1º Tessalonicenses. Então, Romanos é escrito por Paulo, por essas semelhanças teológicas, semelhanças linguísticas, há alguns aspectos muito importantes que são usos, por exemplo, que Paulo faz, como sempre comparações como fosse uma coisa bipartida, né, no caso. Eu tenho, por exemplo, vida e morte, né, no caso, homem e mulher, ele está sempre trabalhando nessa questão dualista o tempo todo. E nesses 7 livros, essa é uma característica, por exemplo, que a gente observa bastante, né, nos textos. Ricardo, você falou a respeito da leitura docética, né? A gente poderia exemplificar que muita gente lê também a Bíblia como se ela fosse tivesse sido psicografada, né? Desconsiderando o aspecto histórico, cultural. Diante disso, é possível falar que a teologia paulina ela foi se desenvolvendo, né? Ela passou por uma evolução? Se sim, onde a gente encontra o clímax, né? o arremate da teologia de Paulo? Então, Júlio, a minha impressão é que quanto mais o estudo de Paulo prossegue na academia, menos certezas a gente tem acerca do Paulo histórico, mas mais certezas a gente tem acerca desse percurso que você falou, do desenvolvimento do pensamento paulino na Bíblia e posterior. Então, a gente percebe que nas cartas veronímicas ou verônimas do apóstolo Paulo, há uma ênfase na justificação, há uma ênfase no aspecto apocalíptico, o retorno iminente, né, que os alemães chamam de Naherwartung, a expectativa do iminente retorno do Messias, e nós não encontramos isso nas cartas, por exemplo, de Colossenses e Efésios. Nós percebemos uma acomodação. Alguns autores brincam e falam que é o Paulo domesticado, e ainda mais em 2 Tessalonicenses, quando a gente tem Paulo contra ele mesmo, negando o que ele tinha dito antes, né, acerca desse aspecto apocalíptico. E o Paulo das pastorais é já um Paulo organizador da vida eclesiástica. E aí sim, nós vamos ter também uma crescente nesse aspecto que você citou, por exemplo, do patriarcalismo. Acho que falamos sobre isso antes de começar a gravação. Mas, enfim, há um progresso na fala de Paulo, que ele é muito
equalitário no começo, em Gálatas e Coríntios, e de repente a gente vê um Paulo cada vez mais patriarcal, cada vez mais também equilibrado no que concerne a relação entre judeus e gentios, e a recepção dos gentios, até que nas pastorais você tem o ápice disso. Mas é claro que a história da recepção de Paulo na igreja primitiva e depois o resto da história da teologia, que é interessantíssimo, é um tema vastíssimo e nós não vamos ter como trabalhá-lo agora, mas basta dizer isso, né, que na própria Bíblia nós temos uma progressão. E não é só que, no que concerne o Paulo histórico, só para concluir, não é só que nós temos só 7 cartas que não são disputadas a autoria, mas nessas 7 cartas há muitas interpolações, isto é, há muitas hipóteses ou teses já altamente aceitas de trechos que são interpolações posteriores. 1 Coríntios 14 é um caso bastante conhecido, mas há muitas outras, em todas elas, pequenas interpolações. Então, isso precisa ser levado em consideração também. Ok. Lidse, gostaria de complementar? Eu acho esse assunto, no caso, né, das interpolações e o caso de tentar separar essa questão de cartas que são autênticas de Paulo, que realmente compreendem toda a teologia de Paulo original e tudo, é muito importante entender isso, justamente para entender essas questões que o Ricardo já começou a trabalhar, essas questões do patriarcado, né? Como é que Paulo se transforma nesse Paulo patriarcal, né? Como é que faz isso? E isso é que, infelizmente, a gente percebe que os leitores da Bíblia no mundo cristão, não digo só evangélicos, até alguns católicos também, com certeza, eles, por não perceberem, não terem um conhecimento que essas cartas foram escritas em períodos diferentes, isso já é um conhecimento importantíssimo para mostrar que elas, sim, seguem vamos dizer, uma progressão de teologia, mas essa progressão de teologia não necessariamente é uma progressão da teologia do Paulo histórico, do Paulo verdadeiro. Isso que é importante as pessoas perceberem. Por isso que essas cartas que são disputadas, por exemplo, que também tem algumas interpolações também, como o Ricardo colocou, e as 3 cartas, no caso, finais, né, as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são tidas como não sendo de autoria de Paulo, trazem uma visão, principalmente da mulher, uma visão completamente fechada, o que é muito diferente das 7 cartas que são compreendidas com Paulo, que é uma visão igualitária, uma visão onde mulheres têm, sim, um papel importante e igualitário aos homens. Então, como Paulo explicar, se não entendermos isso dentro desse compêndio de que há datas diferentes, né? Há uma datação diferenciada nessas cartas, e que algumas foram escritas após a morte de Paulo, e se você não acredita em mediunidade, então provavelmente não foi Paulo que escreveu, a não ser que realmente alguém tivesse ditado essas cartas lá do além para uma pessoa. Então, se essas cartas não forem escritas por Paulo, no caso, essas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, essas com certeza não sendo escritas, por quê? Porque elas são posteriores à morte de Paulo, a gente começa a entender que realmente essa postura talvez não seja paulina, uma postura tão contrária à mulher assim. É uma postura, então, que vai ser o quê? Como o Ricardo colocou, de uma igreja que está se construindo já. As cartas iniciais de Paulo, as igrejas não existiam plenamente. Paulo ainda está instruindo as igrejas para começar a existir. Já essas 3 últimas cartas, se vê claramente que a igreja existia. E outra coisa que é importante pensar rapidamente é que, claro, nós acreditamos na inspiração da Bíblia, nós acreditamos na Bíblia com a palavra de Deus, porém, sempre é importante a gente lembrar que o cânon, a junção desses livros todos, também foi feita por homens. E que tinha intenção também por trás disso, para escolher esses textos. Um detalhe engraçado é que hoje nós sabemos que são 14 cartas, já chegaram a ser 15. Por quê? Porque hebreus, no início do cânon, quando começaram a fazer o cânon, achavam que Hebreus era escrito por Paulo.
Hoje, já tradicionalmente, quando pensa em Hebreus, é de autor desconhecido. Então, isso tudo, às vezes, são assuntos desconhecidos do público em geral, e que, por isso, esse público, muitas vezes, deixa de compreender o texto na sua totalidade, todas as questões envolvendo o texto. Deixa eu falar aqui para o pessoal que está no chat. Na antepenúltima rodada, eu trarei essas questões para a convidada e o convidado responder. Volney Faustini. Fazer só um parênteses, né? Porque quando a gente vê na internet aqueles memes, tem um meme que eu imagino que foi feito logo depois da nossa conversa, que é uma moça, uma senhora, que fala assim: nossa, tô passada! E eu estou imaginando a grande maioria dos crentes nos assistindo e a gente falando, gente, vai com calma, com essa forma literal de você abraçar, de você acatar o texto bíblico, porque as coisas precisam ser melhor explicadas. E esse assombro, essa forma como provavelmente boa parte da igreja fica passada, é porque os próprios pastores pouco se dignam a explicar, porque provavelmente dá muito trabalho, um pouco mais a fundo do que essa superficialidade que é o entendimento de Paulo em relação, inclusive, às autorias, inclusive em relação ao fator humano, né? O que vocês podem complementar, Ricardo, por favor? Volney, é o abismo que eu me referi entre aquilo que se ensina na escola dominical e que se prega e aquilo que se estuda na academia. E é uma pena mesmo, porque o problema está nos pressupostos da doutrina da Bíblia, que são aceitos e ensinados na igreja. Não há nenhum problema, ninguém está questionando a autoridade das Escrituras. Se o texto é bíblico, então ele é autoritativo para os cristãos, independentemente de quem escreveu, não é mesmo? Mas nenhum grande pensador cristão sugeriu, nesses últimos 2000 anos, que você deve guardar o seu cérebro na gaveta quando você for ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia com inteligência. Então, a gente vê que, por exemplo, Paulo, em Gálatas, diz que não foi visitar os apóstolos depois da visão de Cristo na estrada de Damasco. Que ele não foi. Só muito tempo depois. Em Atos, então, Lucas nos diz que ele foi imediatamente a Jerusalém visitar os apóstolos. É impossível que os dois textos estejam narrando os fatos como eles aconteceram. A própria carta de Tessalonicenses, a segunda Tessalonicenses 2:2, se não me engano, Paulo afirma que há cartas circulando nas igrejas que são atribuídas a ele, mas que não foi ele que escreveu. Então, veja que a própria Bíblia dá testemunho de que a pseudepigrafia era praticada nos tempos do Novo Testamento. Agora, a ironia é que, segundo a Tessalonicenses, hoje é acusada de ser também pseudepigráfica, mas por razões racionais. Ninguém está tentando desmerecer ou destruir a Bíblia. Essa desconstrução da visão pré-iluminista da teologia bíblica, ela é importante, porque ela é feita a partir de estudos críticos, literários, históricos. Há uma diferença profunda de vocabulário, de estilo e de teologia. Então, é isso que faz com que a gente diga aqui nós temos um outro autor bíblico falando
que não é o mesmo mais. As ênfases são outras. A mensagem mudou. E há muitas razões históricas para isso, não é? Então, nós precisamos levar a sério essas aparentes contradições. Nós estamos falando aqui da questão da mulher. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz: a mulher não pode falar na igreja. Mas 3 capítulos antes, em 1 Coríntios 11, Paulo diz: quando a mulher for profetizar ou for discursar na igreja, ela deve cobrir a cabeça. Não vamos entrar aqui no mérito do que significa isso, por que a mulher tinha que usar algo que cobrisse sua cabeça, mas que é uma questão cultural da época, mas o fato é que Paulo está autorizando as mulheres a pregar e a profetizar, e 3 capítulos depois você tem essa interpolação, que hoje não há quase ninguém sério nos estudos bíblicos que não veja ali uma interpolação, falando que a mulher deve permanecer calada. Por quê que a gente sabe que é uma interpolação? Porque os manuscritos mais antigos não têm esse texto. Porque quando ele aparece, às vezes ele aparece deslocado em outras partes da carta. Então a gente sabe que isso foi algo que foi inserido no texto posteriormente. E a gente sabe por quê, é claro. Porque a visão igualitária de Paulo já não interessava a igreja do segundo século. É até interessante, Ricardo, quando eu estava aqui vendo na Bíblia, né, no caso, quando vemos o final em 1 Coríntios 14, né, o iniciozinho do 33, né, que termina com porque Deus não é de confusão e sim de paz. Né? Aí e é interessante que quando acaba essa interpolação, a dita interpolação, ele vem, é como se o texto retomasse essa questão, né, da paz, da confusão. A interpolação, ela aparece mais claramente quando a gente percebe que ela não se encaixa no texto. Isso é importante para as pessoas saberem o que é interpolação. Né? É um textozinho colocado depois, né, acrescentado depois no texto bíblico original, e que é possível de se perceber justamente por isso. O texto é como se não se encaixasse no raciocínio do autor original. E existem fatos históricos, práticos, que ajudam a entender isso. Quer dizer, não havia imprensa. Os textos eram copiados à mão. Então, um escriba que estivesse fazendo a cópia do texto poderia colocar uma glossa ali, uma nota lateral, e depois o próximo, que fosse fazer a próxima cópia, pensava, vamos incluir isso aqui no texto, né? E já inseria. Não havia... eles não faziam isso de má fé, em geral. Pensa-se que eles faziam isso achando que era o melhor a ser feito para o bem da igreja. Hoje a gente tem um comentário, né, dessas Bíblias com comentário, vamos chamar assim. A primeira Bíblia com comentário. E que tem gente até hoje, que recém-convertidos, né, que pensam que aquilo tudo é parte da Bíblia, os negritos e tal, que não fazem parte do texto grego. As notas de rodapé, né? Exato. Uma nota de rodapé. Mas o fato é que Paulo não pensava assim, não é? E isso é muito evidente. Gálatas 3:28 deixa bem claro, e muitos outros textos. O trabalho feminino era intenso nas igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Não há nenhum impedimento, pelo contrário, Paulo está incentivando constantemente. Chega a citar Júnia em Romanos como possivelmente uma mulher entre os apóstolos, não é? Quer dizer, uma mulher. Por quê, Ricardo? Porque ele diz famosa entre os apóstolos, e há algumas pessoas que dizem que isso significa que ela era famosa entre os apóstolos, quer dizer, os apóstolos falavam dela. Mas eu não acredito. Lá no meio. Não é isso. Justamente Júnia, quando ele diz que ela conheceu a apóstola antes dele, ou seja, que realmente conheceu os outros. Conheceu antes Jesus, isso, né? e tinha destaque. É um dado interessantíssimo. Lídice, uma possibilidade também de interpretação
não seria uma atitude pragmática de Paulo, que diz que ele se fez de judeu para ganhar os judeus, de grego para ganhar os gregos, e uma certa tensão entre quando é possível afirmar e aplicar o ideal e quando o máximo que a gente pode fazer é encontrar o melhor possível naquele contexto, estrategicamente, para gradativamente criar as condições para a aplicação total do princípio? Por exemplo, nessa questão em relação à mulher? Esse é um caso, por exemplo, Júlio, foi interessante você citar isso, que é um dos textos mais usados para Paulo ser machista, é o de 1 Coríntios 11, né, além dos que o Ricardo já citou. E o texto de 1 Coríntios 11 é claramente um debate de Paulo, né, com perguntas que ele havia recebido, justamente, de revista de Corinto, onde ele usa o conhecimento judaico, então ele usa muitas vezes, nesse textinho de 1 Coríntios 11, colocar realmente o que o pensamento judaico diria a respeito, e ele contrapõe depois sempre, falando, mas assim, não é desse jeito, e contrapõe com as ideias novas do cristianismo. Depois ele faz isso de novo e contrapõe com as ideias novas do cristianismo. É interessante que ele usa, assim, esse diálogo, essa possibilidade, pelo conhecimento que ele tinha, afinal de contas, ele era um rabino, que aprendeu tudo de Gamaliel, né? Isso é realmente uma coisa que aceitamos do Paulo histórico. E aí, o que fazer, então? Ele usa esse conhecimento judaico que ele tem, ao mesmo tempo todo o grande conhecimento que ele tem do mundo grego e tudo mais, e faz esse discurso realmente dialógico, usando as duas coisas. O problema é que, muitas vezes, as pessoas se fixam justamente naquele texto que ele diz que o judeu pensava dessa forma, e aí acham que aquilo é o jeito que o cristão deveria pensar, quando, na verdade, é o versículo seguinte que vem com a ideia do cristão, né? Como é que o cristão, então, deveria pensar. Então, é interessante esse texto de 1 Coríntios 11, que é justamente onde a gente percebe esse uso que Paulo fazia do seu conhecimento judaico e para desconstruir todo esse pensamento judaico e mostrar que a igreja cristã tinha que ser igualitária. Mas, infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, leem o texto de qualquer jeito e aí acabam inventando um Paulo que, na verdade, não está lá, que é um Paulo machista, um Paulo misógino e assim por diante. Seria o mesmo, por exemplo, em relação à escravidão? O ideal é, em Cristo não há divisão, não há hierarquização, esse é o ideal. Mas enquanto isso não é possível historicamente, a gente busca a melhor maneira de lidar com essa questão. Poderíamos interpretar dessa maneira? Né? No caso de escravidão, se você é crente, um cristão, deveria libertar o seu escravo, né? Mas um escravo que se converte, ele tem que continuar servindo ao seu senhor, porque o senhor não necessariamente é cristão. Então, é isso que Paulo fala. Paulo não estimula uma revolta dos escravos contra os senhores, já que agora eles são livres. Não, você é livre em Cristo, mas continua escravo na sociedade onde você está. Então, a partir do momento que ele ganha a liberdade de um senhor cristão, é outra história. Então, a verdade é uma situação que Paulo tem que mostrar que, olha, a sociedade onde vivemos é desse jeito. Então, temos que nos enquadrar nisso. Agora, se o senhor é cristão e se o escravo também é cristão, nesse momento, os dois são iguais, porque aí sim, não há senhor nem escravo. Bem, Volney agora vai fazer uma pergunta para o Ricardo, depois a gente vai abrir para o... Nós temos várias perguntas aqui no chat, então agora o Volney pergunta para o Ricardo, a Lídice pode complementar, como se o Ricardo quiser complementar o que a Lídice disse agora, e aí a gente passa para o pessoal do chat. Volney. Eu estou aqui curioso, imagino que a turma que está assistindo também esteja, no sentido de vocês nos ajudarem a traçar um perfil psicológico de Paulo em razão daquilo que a gente sabe que realmente é, né? Quer dizer, que são coisas de fato que representam essa figura histórica. Quer dizer, que tipo de homem era? Ele era iracundo, como às vezes nos levam a concluir, ou realmente até o fruto do espírito de Gálatas se manifestava nessa personalidade que foi
moldada por Cristo. Como seria ela, assim, de uma forma resumida? Deixa eu pegar na esteira da pergunta do Volney, né? Paulo, ele era celibatário, um eunuco pelo reino de Deus, divorciado, havia sido casado, viúvo. Acho que é interessante também saber. Ricardo. Tá querendo saber demais, hein, Júlio? Olha, Paulo era muito bem, tinha uma formação excelente educacional, ao que tudo indica, ele escrevia bem, comparado com a média do seu tempo, ele nasceu em Tarso, que era um grande centro educacional, um centro de erudição helenista, cheio de escolas que nós chamaríamos hoje de universidades, aonde o pensamento helenista era ensinado. Depois ele foi para Jerusalém, como a Lídice colocou, e aprendeu tudo acerca das tradições judaicas e estudou a Torá com diligência, se tornou um fariseu e um perseguidor do cristianismo. O fato é que Paulo teve uma experiência mística. Ele teve um encontro com o Cristo ressurreto. E nós sabemos apenas o que a Bíblia diz acerca desta experiência, mas a Bíblia não a descreve em detalhes. Até porque não é possível descrever uma experiência mística em detalhes, não é? Então, a partir desse momento, ele mudou completamente. E ele até descreve, né, Ricardo? Paulo mesmo descreve a sua experiência, mas é sempre uma coisa. Ele vai no terceiro céu e assim por diante, né? Difícil até de entender o que ele quer dizer. A gente não sabe se é a mesma lá de Atos 9 ou outra. O fato é que Paulo é um místico, que tem experiências místicas. E ele também tem um pensamento místico muito de acordo com o helenismo, não nas cartas verônimas, mas em Efésios e Colossenses. Então, esse outro Paulo... E o problema, Volney, é que nós vamos ter que dizer que Paulo é esquizofrênico, se a gente não fizer essa distinção de Paulo. Exato. Mas não, é porque aqui nós temos um outro Paulo, que é uma criação posterior, que é um Paulo mais domesticado, como eu disse, já não tem a preocupação apocalíptica, e já não está tão preocupado com a questão dos gentios, que é uma preocupação premente do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. E nós vemos, por exemplo, Paulo dizendo que jamais aceitaria que Tito fosse circuncidado e que não havia necessidade de circuncisão, e ele não abria mão disto. Circuncisão, festas, dias especiais, não é? Mas a igreja mudou. E, por exemplo, a questão do dia especial, do dia do Senhor. E Paulo fala várias vezes, inclusive em Colossenses, não faça distinção entre dias e dias. E Paulo era totalmente contra regras dietárias, tabus alimentares, mas não em Atos. Em Atos 16, ele diz, ele aceita o conselho de que Timóteo deveria se circuncidar para não causar escândalo. Quando ele vai a Jerusalém, em Atos 21, Tiago diz que ele deve fazer uma penitência de purificação, cortar o cabelo, não é? Junto com outros recém-convertidos, antes de ir ao templo, e Paulo aceita essa sugestão. A gente sabe que isso não soa como algo que o Paulo, autor das 7 cartas, faria. Ele não toleraria esse tipo de imposição. Então, a gente teria que achar que ele tem dupla personalidade, mas a gente entende que Atos e também Colossenses e Efésios, e mais ainda as pastorais, são textos escritos para acomodar o Paulo radical às necessidades da comunidade crescente. Então, Atos mostra Paulo crescentemente em harmonia com a igreja de Jerusalém, com Pedro. Então, a gente vê Paulo, Pedro e Tiago com divergência, mas concordando e trabalhando juntos. Até a evangelização dos gentios em Atos começa com Pedro e não com Paulo.
E Paulo aceita as determinações do Concílio de Jerusalém, apesar, em Atos 15, apesar de que em Gálatas ele fala outra coisa. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 10, se não me engano, ele diz, olha, é cuidar dos pobres. É só isso que eu concordo. Mas a questão da lei mosaica, isso era inquestionável para ele, não é? Aliás, essa é uma das questões fundamentais que a nova perspectiva em Paulo, do Sanders, do E.P. Sanders, do James Dunn, do N.T. Wright, que tem feito tanto barulho nos últimos 20 anos, né? A questão de que nós interpretávamos Paulo, a partir de Lutero e Calvino, como fazendo a oposição entre a salvação pela graça e a salvação pelas obras, entendidas como boas obras, obras do amor. E a NPP coloca que não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando de obras da lei. Ele claramente está se opondo às obras da lei e não ao fruto do Espírito e a uma mudança, uma transformação pessoal como fruto da pessoa estar em união mística com Cristo. Esse é outro aspecto que eu gostaria de falar, mas não vai dar tempo, é o misticismo, a mística do apóstolo Paulo, particularmente em Colossenses e Efésios, ou vamos dizer assim, da literatura paulina, né? Que é tão importante a ênfase na união mística com Cristo, que promove a salvação. Então, quando a gente fala de mais de um Paulo, não se trata de dizer, esse é bom, aquele é ruim. Existem aspectos extremamente positivos em toda essa literatura. A respeito do Estado Civil de Paulo, o que você diz, Ricardo? Eu vou deixar a Lídice responder essa, porque eu não tenho a menor ideia. Tudo indica que ele era solteiro, né? Eu acredito que ele era solteiro. Se ele fosse viúvo, eu acho que teria também alguma referência qualquer, mas, como eu disse, o Paulo vivia cercado de mulheres, mais uma razão para parecer que ele era solteiro. De repente, era um bom partido. A gente sabe que as mulheres, brincadeira, mas é interessante observar que realmente Paulo dá todo esse valor à mulher, né? Uma coisa que o Ricardo já comentou, dele ter essas mulheres todas colaborando, mas não é só como colaboradoras, né? Ele dá títulos a essas mulheres que ele dá também aos homens, né? Os mesmos títulos que ele dá a Timóteo, a Tito, são dados a mulheres, né? Então, mostrando que, mais uma vez, que para Paulo, pelo menos esse Paulo das 7 cartas, a mulher estava em pé de igualdade, sim, aos homens, podendo fazer as mesmas atividades, até mesmo pregar, como é o caso que o próprio Ricardo colocou aqui. Sim, e há evidências nas 7 cartas de que assim era nas igrejas paulinas e não há nenhum motivo para que nós não tenhamos, portanto, mulheres pregadoras, ordenação de mulheres e liderança feminina na igreja ou fora da igreja, não é? A partir daquilo que... a partir da autoridade das escrituras, digamos assim. Não, acho que ele era solteiro. Finalizando, acreditamos que ele é solteiro. Ele poderia ser um membro... Ele foi um membro do Sinédrio, Paulo? Não há, que eu saiba, não há nenhuma evidência disso. Tiago, sim. Tiago, irmão do Senhor, pastor da Igreja de Jerusalém, foi membro do Sinédrio até a sua morte, quando ele era, inclusive, nazireu, e ele sempre foi ao templo. A Igreja de Jerusalém tinha uma teologia muito distinta da teologia das igrejas paulinas. Ela nunca se desvencilhou inteiramente do judaísmo. O próprio livro de Atos fala que os apóstolos, no capítulo 3, estavam indo ao templo para orar. E a atitude de Paulo é outra, né? Inclusive, quando ele é preso em Atos 21, uma das acusações é que ele falava contra a lei e contra o templo. É a acusação, é a razão pela qual ele foi quase linchado e preso em Atos 21. Então ele poderia ser fariseu e solteiro.
É bem possível. Não temos nenhuma outra evidência, como viu, não temos nenhuma eu já ouvi. fora a Bíblia de Paulo, mas é possível. É possível. Ele fala, acho que em Coríntios, ele diz que gostaria de ter uma esposa, assim como os outros apóstolos, mas que, infelizmente, ele não tinha, mas que ele não recomendava ninguém a casar, e aí você vê o Paulo apocalíptico, porque o mundo está para acabar, o fim dos tempos está para acontecer, o Messias vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, então nós não temos por que se preocupar com isso, de se casar, etc. Exatamente. O que é bem diferente do que a gente lê depois. Uma mulher, né, companheira, é interessante esse texto mesmo. Não sei se vai ser possível, mas peço que vocês façam o máximo. Eu vou fazer uma série de questões e peço que vocês consigam, feito Hercúleo, de responder em até 2 minutos. E eu vou escolher aleatoriamente, mas um pode também complementar o outro. Nietzsche disse que Paulo foi fundador da religião cristã, não Jesus de Nazaré. Nietzsche estava certo? Pergunta o Davi ou David Campos. Quem quer responder? Olha, uma coisa é certa. A pergunta, na verdade, ela é problemática, mas os escritos de Paulo são anteriores aos evangelhos. Então, os primeiros textos cristãos são as cartas de Paulo. E os evangelhos foram escritos depois, muito provavelmente já sofrendo a influência da teologia de Paulo. Então, sim, num certo sentido, Paulo é o fundador do cristianismo. É por isso que chamam Romanos... Ele é um sistematizador, né, Ricardo? Acho que a gente pode chamar isso, né? Ele sistematizou a teologia cristã, né? Essas primeiras cartas. Criar, não, acho que criar já existia, né? Agora... mas já havia havido, o evento Jesus Cristo já havia acontecido. Então, por isso que eu digo que a pergunta ela é ambígua. A resposta só pode ser sim e não. Mas, sim, Paulo, em Romanos, que o Volney citou, um texto fundamental, ali alguns chamam de, se não me engano, o F.F. Bruce chama de o Evangelho segundo Paulo. Porque antes dos evangelhos, você tem a interpretação paulina do significado da cruz e da ressurreição em Romanos, em 1 Coríntios, a justificação, etc. E a citação de textos, né, como quando fala de Jesus também, isso que é engraçado, né? Sem existir os evangelhos, ele cita palavras de Cristo. Tudo bem. Essa aqui é para o Ricardo inicialmente, mas Lídice também complemente. Colossenses 3,4 não poderia ser considerado um texto escatológico? Leia para a gente, reverendo Ricardo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Não, aí que está. Você veja que o problema sempre são os pressupostos. Eu costumo chamar isso de o paradigma a partir do qual a gente lê o texto, que se tornam lentes. As pessoas também, muitas vezes, leem a Bíblia com os lentes do sistema doutrinário. E isso atrapalha a compreensão. Por isso que o Marcos Borg diz, nós precisamos ler a Bíblia de novo pela primeira vez. Mas o que acontece é que a gente percebe que existe a mística do apóstolo Paulo, por exemplo, nesse texto, ele não está falando necessariamente, a não ser que eu use as lentes, do retorno de Cristo, mas sim da manifestação de Cristo em nós. É uma interpretação mística e não apocalíptica da manifestação de Cristo. A prova disso, por exemplo, está em Efésios, que é o texto paralelo a Colossenses, né? Efésios e Colossenses não são necessariamente do mesmo autor, mas eles são muito próximos teologicamente. Então, no capítulo 2 de Efésios, a gente vê Paulo dizendo que nós já estamos com Cristo na presença de Deus, não é? Juntamente com ele, versículo 6, Efésios 2,6,
juntamente com ele, nos ressuscitou, de modo que a ressurreição é o novo nascimento aqui, né? Não a ressurreição que vai acontecer no fim dos tempos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo que nós já experimentamos a ressurreição, os cristãos, e que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Percebem? Isso é Bíblia. Não está errado. Eu não estou dizendo que está errado, está certo, mas é outra teologia. Não é o Paulo apocalíptico, é o Paulo místico, que está falando da manifestação de Cristo em nós. Não é? Na minha opinião, na minha modesta opinião. Lídice quer complementar? Eu concordo totalmente com o Ricardo. Paulo tem muito essa expressão realmente de em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, sempre mostrando que é importante entendermos que o cristão é aquele que tem uma vida diferenciada por viver em Cristo, né? E o texto está referenciando a isso mesmo, a essa experiência mística de união com o Cristo, com toda certeza. Lids, responde essa daqui do David também, né? A soteriologia na literatura paulina, predestinação, livre-arbítrio ou universalismo, né? Poderia complexificar, né? A predestinação segundo Calvino ou segundo Barth, né? Mas vamos lá. Essa foi maldade sua, viu, Júlio? Uma só já seria um escândalo, um dos pontos, né? Imagina 3. Um minuto para cada um. De jeito nenhum. Prefiro abdicar dessa resposta. Olha, eu acho que a história da teologia é prova de que Paulo pode ser interpretado como ensinando a predestinação, seja a moda de Calvino, seja a moda de Barth, porque ambos liam e conheciam o grego muito bem, e também como defensor do livre-arbítrio. Então, essas questões teológicas, elas não dependem, não dá para você ir a Paulo e dizer assim, vamos deixar Paulo decidir, porque Paulo pode ser lido como aquele que defende uma coisa ou aquele que defende a outra. Acho que a base, né, acho que nos textos paulinos, aí eu que estou dizendo, deem crédito quem ou não, né? Não estou arrematando, inclusive para a ideia do purgatório, que é muito próximo como algumas alas do judaísmo entendem o inferno, não é, Ricardo? Como uma purificação, como uma terapia. Esse é um tema para um outro encontro, né? Vamos marcar um outro encontro para discutir isso. Mas, certamente, Paulo, nas cartas verônimas, ele está defendendo o retorno iminente de Cristo e a ressurreição dos mortos. E aí, lembremos que a ressurreição é com corpos incorruptíveis e glorificados. Quer dizer, não é uma mera ressuscitação. Okay? Segundo lugar, nas cartas disputadas, nós, por exemplo, inclusive, principalmente nas pastorais, nós vemos Paulo falando já em termos helenistas. Por exemplo, de imortalidade da alma. Então, ele fala, em Cristo nos é garantida a salvação e a imortalidade, e não está mais falando em ressurreição. Ele está falando da imortalidade da alma. Por quê? Porque esse é no conceito helenista. Então, nós temos no corpus paulino uma gradual acomodação de uma postura judaica em direção a uma postura menos judaica e mais helenista. Porque o cristianismo, como nós o conhecemos, é o resultado dessa confluência, não é? Ele é o resultado da confluência da religião e da cultura judaica e da cultura helenista. Não existe cristianismo sem essa conjuminação cultural. Há muitas possibilidades interpretativas, né? Os budistas, né, diriam o seguinte, que isso é distração, né? Tira a gente do principal, né?
do cerne, da essência. Sem dúvida, sem dúvida. O mais importante é que nós nutramos a nossa alma, busquemos comunhão com Deus em Cristo, cresçamos espiritualmente, que nós possamos frutificar, conectados à videira verdadeira. Desculpa o momento devocional, mas já que você levantou a bola perto da rede, eu cortei. Nós precisamos focar no que é essencial, que é isso mesmo, o fruto do Espírito e a paz, o amor, a alegria que nós podemos e somos instruídos a ter em Cristo. Muito bem. E para você, Lídice, o que aquece o seu coração que você pode compartilhar em termos de Paulo? Quer dizer, até eu fazendo aqui uma heresia, vamos deixar a discussão lá do alto, no dia a dia, no feijãozinho com arroz, no pé na calçada, né, andando na vida. O que te inspira, Paulo, um trecho dos muitos que te inspira, que serve também para nós como uma forma de viver a vida cristã, né? Claro, né? Já que minha pesquisa ultimamente em antropologia bíblica é a mulher no cristianismo, Opa! é claro que ele tem o texto que mais me fala ao coração, é o de Gálatas mesmo, porque em Cristo realmente não há mais escravo, nem senhor, nem homem e mulher, né? Eu acredito que, para mim, esse é um texto revelador que mostra que o cristianismo quebra completamente todas as barreiras que existiam no judaísmo do século I e vem com esse conceito que era revolucionário, né, da igualdade, não só da igualdade entre os sexos ou gêneros, mas também igualdade entre as questões sociais também, né, entre as posições sociais. Isso é fantástico, né? Isso, para mim, é o que me fala realmente mais ao coração, né, de perceber que o cristianismo original, o cristianismo verdadeiro, podemos chamar assim, do século I, é um cristianismo que não faz realmente acepção de pessoas. Ô, Lídice, tem uma pergunta que você tem um lugar de fala especial, sem excluir da resposta, evidentemente, o professor Ricardo. Estou procurando aqui uma pergunta bem polêmica. Achei. Gustavo Ribeiro. Paulo era um presbiteriano machista? Não. Paulo não era nem machista e muito menos presbiteriano. Presbiteriano é algo bem depois, tá? Formado bem séculos depois de Paulo. Então, ele tinha já algumas tendências à predestinação, como o Ricardo acabou de colocar, que é uma das temáticas centrais do presbiterianismo? Sim. Então, ele deu bases para o presbiterianismo? Isso poderia dizer que sim. Agora, ele nunca foi machista. É assim que eu observo. Por exemplo, Romanos 16 é um caso muito interessante, que o Volney também já citou aqui de Romanos, né? Em Romanos 16, nós temos Paulo citando várias pessoas do mundo cristão de Roma. Ele cita 39 nomes. Desses 39, 10 são mulheres. Isso é fantástico. Isso mostra, claramente a gente vê que a mulher, sim, tinha um papel muito importante, a mulher era presente em todo o ministério paulino, então ele nunca foi machista. Lá no primeiro século. No primeiro século. Se fosse hoje, a proporção era inversa. Muitas vezes, até mesmo essas alterações que se fazem na Bíblia apagam um pouco esse Paulo e transformam ele no Paulo machista. O caso Ricardo citou Júnia, por exemplo. É muito comum acharem o termo Júnias. Ora, do grego isso é possível de ser feito. O engraçado é que em lugar nenhum, em nenhuma literatura do século I, existe um homem chamado Júnias. Mas existem muitas mulheres chamadas Júnia. Então, por que essa transformação? É uma transformação que acontece séculos depois também nos textos. É tão interessante isso que o próprio São Jerônimo acreditava e defendia, né, a Júnia, no caso, como Júnia, São Crisóstomo também. Então, é interessante que muitos dos pais, né, da patrística
tinham essa noção de que era mulher. Então, depois é que isso vai sendo alterado. Então, como o Ricardo colocou, é importante a gente estar sempre lembrando de tirar um pouquinho o nosso óculos cultural na hora de ler a Bíblia, porque a gente lê com aquela convicção daquilo que a gente aprendeu em escola dominical, né? E foi incutido na nossa cabeça tantas vezes que a gente acaba lendo o texto e a gente não lê, na verdade, o texto. Não deixa o Espírito Santo falar o nosso coração através do texto. A gente acaba deixando o passado, ou algumas vozes do passado, vozes que ficam, às vezes, atrapalhando a nossa compreensão e atrapalhando até mesmo a voz do Espírito Santo. Gente, tira um pouquinho esse óculos cultural, que você vai conseguir ver que Paulo não é machista, muito pelo contrário. Paulo talvez tenha sido o primeiro defensor das mulheres depois de Jesus. E eu acho que Paulo imitou Jesus nisso. Porque Jesus também vivia cercado de mulheres e utilizando as mulheres como suas discípulas. E Paulo nada mais fez do que seguir os passos de Cristo e fazer a mesma coisa. Agora, o Ricardo, a última questão, infelizmente não tem como trazer todas elas para a convidada e o convidado. Essa é do Fernando Monteiro. O Evangelho de Lucas foi encomendado por Paulo para saber mais sobre o Jesus histórico? Ele mesmo parece ter confessado essa lacuna, diz o Fernando Monteiro. Eu agradeço a pergunta, é muito interessante, porém, eu diria que é altamente improvável, porque não havia o hábito de escrever evangelhos ainda na época em que Paulo era vivo. Os evangelhos se tornaram uma necessidade com o acontecimento que mais marcou a história da igreja no primeiro século, que foi a destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém no ano 70. Com essa perda dessa referência e o fim da igreja-mãe, que era a igreja de Jerusalém, então passavam-se já 40 anos do evento Jesus Cristo, surge a necessidade de um outro centro unificador. E aí é que surgem os evangelhos. O Evangelho de Lucas ele é datado pelos especialistas de 85, mais ou menos. E nós estamos falando aqui de mais de 20 anos depois que Paulo já havia falecido, martirizado, decapitado em Roma, muito provavelmente. Nós não temos certeza, mas essa é a tradição acerca da sua morte. Então, eu diria que não. Uhum. Eu vou abrir uma exceção aqui, tem uma pergunta específica para a professora Lídice, depois eu já abro para os convidados se perguntarem. É do Natalino Soares, do Rio de Janeiro. Professora Lídice, cobrir a cabeça por causa dos anjos? Há pensamento mágico em Paulo? Natalino foi meu aluno de antropologia, então por isso ele pergunta essa questão de magia. Ele sabe a minha quedinha para estudar magia na Bíblia. Mas vamos lá, Natalino. É uma pergunta muito boa, muito obrigada, porque ela volta à questão de 1 Coríntios 11, onde há toda essa ideia de cobrir a cabeça. E uma das coisas importantes também da gente estudar a Bíblia, aqueles que querem estudar mesmo a Bíblia, é pegarem realmente várias versões da Bíblia, ok? E, se possível, em textos mais complicados, pesquisarem também os significados no original das palavras. Procurar também os léxicos que possam nos orientar a entender alguns textos. Nesse caso, 1 Coríntios 11, por exemplo, é muito comum alguns textos serem traduzidos por véu, por exemplo, quando, na verdade, o texto original não fala em véu, fala em cobertura, cabeça coberta. Então, eu gostei muito que você colocou isso aí, Natalino, não falou em véu. Isso é muito interessante. Então, o véu já foi um erro de tradução, uma modificação na tradução, que acaba, muitas vezes, trazendo também interpretações erradas. Mas você me pergunta de 1 Coríntios 11, por causa de que as mulheres têm que cobrir a cabeça por causa dos anjos. Eu gosto desse texto porque ele também traz essa confusão, ok? Na verdade, quando Paulo fala de anjo, anjo mesmo, aqueles que vivem no céu, ele fala de anjos do céu, ele traz essa terminologia. Nesse texto, especificamente, ele só fala de anjo.
E o título anjo, na verdade, a palavra anjo, ela está como mensageiro. Mensageiro que é traduzido por anjo, tá? Quem poderia ser esses mensageiros? Poderiam ser anjos? Não, não creio assim. Volte um pouquinho capítulos atrás e vai para 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, versículo 11, vai falar que uma mulher, olha só, a Chloé mandou, Chloe, como alguns falam, mandou umas perguntas para Paulo, mandou emissários para Paulo. Diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe que há uma contenda entre vós. E Paulo vai escrevendo o texto de Coríntios justamente para tentar resolver o problema da contenda que acontece em Coríntios. Tá? Não vamos agora alongar nisso. Então, muito provavelmente, o escândalo que estava acontecendo era destes mensageiros, destes homens da casa da igreja de Chloe, ou da igreja que a Chloe dirigia. Olha a mulher aqui, liderança feminina. Uma igreja na casa de Chloe, ela é líder. E aí ela envia esses emissários. Esses emissários chegam na igreja de Corinto e levam um susto com o que vem lá. Não vou dizer agora o que é também, que senão isso é muito demorado, fica para uma outra live. Mas esse susto é que Paulo vai dizer, então, olha, o ideal é que vocês se cumpram porque estão escandalizando esses emissários. Quanto a Paulo ser ligado à magia, o Ricardo já tocou nesse assunto aqui, de um Paulo de Atos, às vezes ser muito mágico. Realmente, o Paulo de Atos, ele tem um comportamento, muitas vezes, muito ligado à magia, sim. Muitas atitudes que ele faz, muitas das suas... dos seus procedimentos acabam sendo muito mágicos. Mas, engraçado, o Paulo das cartas não, como o Ricardo já colocou também. Então, a gente precisa também fazer essa separação. Será que realmente... Lembrando aqui, voltando para a resposta que o Ricardo acabou de dar também, assim como o Evangelho de Lucas foi escrito depois da morte de Paulo, o livro de Atos também. Então, será que não foi fantasiado um pouquinho também, né, para exaltar um pouco o personagem Paulo e trazê-lo até mais para perto desses heróis gregos, helênicos, e Paulo, então, sendo retratado de uma forma um pouco mais mágica, um pouco mais heróica? É muito possível, Natalina. Espero que tenha entendido um pouco melhor isso. Muito bom. Agora, a Lidse Meyer pergunta em até 30 segundos para o Ricardo, que tem 3 minutos para responder. Quando estiver faltando 30 segundos, eu aviso. Tá. Ricardo, vamos lá. Isso não é nada de eleições, então vamos nós dois aqui. Uma coisa para você explicar mesmo um pouquinho melhor essa história do Paulo, acho que até para nossos ouvintes aqui, explicar um pouquinho a questão das cartas, as 7 cartas, o que faz a unidade dessas 7 cartas e por que elas são, então, tidas como cartas paulinas. Eu acho que isso é importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Ok. Elas são semelhantes no vocabulário e também no estilo. É claro que há uma variação, e muitas pessoas dizem que todo o Corpus Paulino pode ser explicado, as variações, por meio da verdade de que Paulo utilizava secretários, amanuenses. Por exemplo, no fim da carta de Romanos, nós temos Tércio, descrito como amanuense, e também outros autores aparecem, provavelmente Timóteo foi amanuense de Paulo, mas há limites. Os amanuenses eram profissionais, eram escribas, e eles sabiam que o objetivo ali era fazer transparecer a personalidade, o estilo, a mensagem do autor, e não a sua própria. Então, essa explicação não adianta. As 7 cartas, elas têm vocabulário e estilo comum, mas elas, além disso, têm uma mensagem comum, ênfases comuns. A principal delas é a abertura do evangelho para os gentios. Esse é o tema central de Paulo. Os gentios estão... agora, ele está falando que, neste novo momento, a aliança com Deus em Cristo ela é universal, ela está aberta para todos. Mas, além disso, nós temos, como eu já disse, o Paulo apocalíptico, que fala da iminente volta de Jesus
e do fato de que estamos vivendo o fim dos tempos. Nós teríamos que dizer que Paulo estava enganado nesse aspecto, não é? Isso não aconteceu literalmente, mas o fato é que essa é uma ênfase das 7 cartas e depois as outras cartas vão acomodar essa questão. Outra característica destas 7 cartas é a ênfase na justificação pela fé. A justificação pela fé, que é ensinada com toda clareza em Romanos, mas também nas demais cartas verônimas, e que não aparece nas outras cartas. Nas outras cartas, é claro que há uma mensagem de salvação em Cristo, mas o tema da justificação pela fé e do sacrifício expiatório de Cristo, como preço pago pelos nossos pecados, ele está bastante desenfatizado nas outras cartas. Outra questão é o 30 segundos, que já foi citado. Enfim, há muitas características que fazem com que os grandes especialistas dizem estas cartas foram escritas pelo mesmo autor. Agora, Ricardo Quadros Gouveia, em 30 segundos, formula uma questão para a Lídice responder em 3 minutos. Olha, eu não sei o que perguntar, Lídice. Eu não sei se jogo você na fogueira e pergunto sobre... Para ver se ela consegue converter o leão, né? Se quiser perguntar aquilo que a gente conversou, conseguiu, né? Então ela vai receber bem, hein? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que eu ia perguntar, Lídice, acerca da questão da condição da mulher nas igrejas paulinas, mas nós já falamos bastante sobre isso, né? Eu vou, então, perguntar para você algo específico. O que você poderia nos dizer sobre Priscila, que é uma figura importante, não é? Priscila é um caso até muito interessante, né? Porque, apesar dela ser casada, está sempre acompanhada do seu marido, Áquila, ela, em todas as suas referências, e são várias as referências da Priscila, tirando uma única referência, ela está sempre na frente do Áquila na citação. Então, isso é uma coisa importantíssima, que isso revela, sendo a mulher citada antes do marido, que a mulher tem um aspecto de uma liderança. E quando a gente vai pensar em liderança em quê? A gente observa que Priscila, ela era líder também de uma igreja em Éfeso. Então, resultado, Priscila, ela provavelmente era como se fosse a pastora, a líder daquela igreja que se reunia na casa dela. E a liderança, a inteligência de Priscila era tão grande, o conhecimento que ela tinha, né, de todo o evangelho, o conhecimento que ela tinha do evangelho, não, porque não existia, vamos chamar assim, mas do aquele cristianismo que está surgindo, né, toda essa doutrina de Paulo, doutrina paulina, que Paulo a encarrega de formar um missionário, né, de formar Apolo. Então, eu acho isso fantástico. É uma mulher realmente com uma grande liderança, uma mulher que Paulo, inclusive, usa, junto com o marido dela, para também num campo missionário, enviando-os para outra cidade também, uma mulher que hospeda Paulo em sua casa, junto com seu marido. Então, Paulo tem uma ligação muito forte com Priscila, a ponto dele chamá-la de Priscila. Priscila, na verdade, é o diminutivo de Prisca. Prisca é o nome dessa mulher. Então, Paulo tem um carinho tão grande com essa mulher chamada Prisca, que para ele não é Prisca, é Priscila. É um diminutivo carinhoso. Mas não é porque ela é uma filhinha de Paulo ou uma menininha que Paulo cuida. Não, o diminutivo é apenas carinhoso. Porque as responsabilidades de Priscila são tão grandes como qualquer outro pastor, homem, com os quais o Paulo conviveu. Então, eu acho Priscila uma pessoa importantíssima, realmente, que muitas vezes também não é lida dentro da sua grande importância. Obrigado, Ricardo. Eu acho que é uma coisa que realmente vale a pena reler as histórias que referem-se a Priscila, sim. Você tem 40 segundos, já que você respondeu antes,
para fazer algum comentário a respeito das decisões do último Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o Ricardo não quis fazer essa pergunta e você fez, né? Que cruel. Como você respondeu antes do tempo? Ah, meu Deus. Eu estou poupando você. Vamos lá. O Ricardo já puxou um assunto interessante, porque uma das decisões do Supremo Conselho cita a Priscila também. Priscila é usada como um exemplo contrário a tudo isso que eu falei. Né? Dito no Supremo Conselho que Priscila estava sempre acompanhada de Áquila, então, por isso, as mulheres têm que estar debaixo da liderança masculina. Só que nunca em nenhum texto de Priscila isso é colocado. Para dizer a verdade, como eu disse, apenas um texto Áquila aparece da frente do nome de Priscila. Então, realmente, isso não faz sentido nenhum dentro do texto do Supremo Conselho, infelizmente. Mas tem mais coisas lá que eu acho que precisam ser revistas, realmente. Uma que me chama muita atenção dentro do mundo presbiteriano é o caso do dom da profecia. Né? Porque, bom, pelo menos desde a Confissão de Westminster, gente, eu que também estou na Igreja Presbiteriana há tantos anos, aprendi que a profecia no Novo Testamento significava a pregação da palavra, né? A leitura dos textos, exposição do texto, uma pregação. Nesse Supremo mudou, né? Supremo deu uma profecia citando aqui, diz que o dom da profecia é um fenômeno estático constituindo de oráculos divinos, sobrenaturais e espontâneos. Então, achei interessante, né? A Confissão de Westminster foi refeita no Supremo. E aí, todas essas mulheres que o Ricardo citou também, lá de Corinto, que profetizavam, as filhas de Filipe, que eram profetisas, e as mulheres que aparecem citadas por Paulo como sendo mestras, foram colocadas como mulheres que, sei lá, que tinham visões, de repente tomavam alguma substância alucinógena, não sei, e tinham visões estáticas e assim falavam oráculos. Nada disso está na Bíblia. Quando a Bíblia coloca que essas mulheres são profetisas, da mesma maneira como Deus, em muitos casos, é colocado, Paulo mesmo usa, né, alguns Deus separou para profetas. Então, Deus teve separado esses profetas no singular masculino, no termo masculino também, para serem homens estáticos também, né? Homens que tinham também visões sobrenaturais e espontâneas. É interessante que quando o termo está no masculino, esse é pastor. Mas quando o termo está no feminino, é alguém alucinada que tem visões estáticas. Isso me lembrou um pouco do Contra-Celso, né, Ricardo? Quando lá no Contra-Celso, Orígenes diz, né, que Celsus tinha falado mal de Maria Madalena, porque Maria Madalena era uma louca, extraviada, que tinha visões, e tinha então tido uma visão de um Cristo ressuscitado, e que tinha influenciado os discípulos, que alguns também tinham dito que tinham essas visões. É engraçado, né? Eu fiquei pensando assim, eu acho que o Supremo Concílio ressuscitou Celsus para falar um pouquinho mal das mulheres. Tema para uma próxima live. Agora, nós teremos a rodada das considerações finais. Há muitas questões que são suscitadas, que gostaria de perguntar para vocês. Por exemplo, se as igrejas paulinas, né, elas tinham a liturgia reformada, né, quem era o espinho o que era o espinho na carne de Paulo, né? Só voltar uma questão que o David... Pelo menos o espinho da carne não era mulher, né? Isso o Ricardo deixou bem claro, né? Paulo não tinha mulher, gostaria de... Então não era o espinho da carne dele. Não era como Pedro, que tinha sogra e que Jesus ainda curou ela. E não chamou de espinho da carne. Deixa eu só fazer, acho que um ponto interessante, que quando a gente fala de possibilidades interpretativas, nós estamos dizendo o quê, né? Tem base, tem elementos, ao menos para a gente especular, né? Ao menos para a gente levantar como hipótese, né? Algo que a gente está falando que é certo, né? Que é algo que a gente possa afirmar com plena certeza, a não ser quem crê, né, por exemplo, quando o David perguntou a respeito de predestinação, universalismo ou livre-arbítrio, né? Nas escrituras a gente vai encontrar, se a gente quiser defender uma tese de forma sofística, né, no pior sentido do termo, né, a gente vai encontrar base para defender várias dessas ideias, né?
E também é um tema que, de repente, até pode ser colocado numa outra live. Agora, cada um de vocês terá 4 minutos, pode ser? Para cada um? Para vocês falarem, de repente, o que ninguém perguntou e que vocês gostariam de dizer. Literatura, para quem quiser se aprofundar em Paulo, algum filme, algum seriado. E como o pessoal, né, pode encontrar vocês, quem quiser conhecer mais o trabalho do Ricardo, da Lídice, nas redes sociais, como que o pessoal acha cada um de vocês. Vamos começar com o Volney. Meu amigo, suas considerações finais. Eu pensei que eu ia ficar por último para agradecer a presença dos dois aqui com a gente, que foi fantástica, maravilhosa. Pelo contrário, você começa para dizer se a gente pode chamá-los novamente. Com certeza. Cada vez eu fico mais convencido, Júlio, e amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, e muito obrigado a Lídice, e na frente, e Ricardo, logo em seguida, por conversas como essa. O que a gente vê nessa superficialidade da fé cristã, que muito prejudica o andamento do Evangelho, esse uso da Bíblia como arsenal para disputas, para agressividades, para pensar versículos, para achar que aquilo é o último oráculo enviado por Deus de uma forma espetacularizada para calar a boca do outro irmão. Quer dizer, esse tipo de atitude está arruinando com o Evangelho, arruinando com o fluir do Espírito Santo de Deus. É uma preguiça tremenda, não se estuda, não se lê contexto, não se vai mais a fundo, e o que vocês fizeram é um bálsamo, é um motivo de alegria, de muita felicidade, porque em rápidas palavras, às vezes em 2 minutos, em 3 minutos, vocês nos esclarecem, vocês tiram aquelas escamas nos nossos olhos, a gente vê que a coisa não é bem assim. Por isso que está dando essa dissonância cognitiva, que eu sou discípulo de Jesus, que me manda amar ao próximo como a mim mesmo, quando eu tenho que ter Deus como o amor maior, onde eu vou amar com toda a intensidade e toda a alma, e eu fico esbarrando em irmãozinhos que catam um versículo, embrulham numa pedra para acertar na cabeça do outro, fazendo do farisaísmo pré-cristão como o comportamento, a ordem do dia. Desculpa o desabafo, mas é para dar um contraste nos maravilhosos minutos que passamos juntos, extremamente esclarecedores, haja vista que semana passada foi uma semana pesada para quem realmente ama o Evangelho, ama o Reino de Deus e quer continuar se dedicando a ele. É um ânimo e um motivo de esperança e de fé para a gente ajudar as novas gerações a se verem livres desse tipo de legado que não é positivo, não é nada bom. Muito obrigado, Lídice. Muito obrigado, Ricardo. Seja bem-vindo sempre, meu amigo. Espero ter sempre a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Um abraço para a Regina, filhos, filhas e netos. O Volney, um dos 5 netos. Volney, futurista social. Volney, que já foi um dos empresários, né, da mídia evangelical, né, revista Querigma, né, que a gente espera que tenha esse material digitalizado. Né? Você tem algumas entrevistas aí lendárias. Hein? Dia 3 de setembro, na Igreja Presbiteriana do Butantã, às 3h da tarde, um sábado, nós vamos passar uma tarde
rememorando as décadas de 60 a 90 do despertamento, uma fase, uma época extremamente pulsante do evangelicalismo e do cristianismo no Brasil. Comercial. Deixa eu adiantar, Volney. Ontem o Oséias Requert entrou em contato comigo para a gente fazer uma live esquenta desse evento. Opa, ótimo, ótimo. Estamos agendando. Ótimo. Ricardo Quadros Gouveia, meu querido. Opa. A palavra é sua, 4 minutos. Agradeço demais a sua atenção, generosidade, para compartilhar gratuitamente seus ricos conhecimentos, suas ricas experiências. Muito obrigado, Júlio. Então, vamos lá. Aproveitando aí a dica do Volney, a mensagem de Paulo é centrada em Cristo. E nós, evangélicos, precisamos retornar a Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeu ou grego. Qual é esse Evangelho, essa boa notícia? É o ministério da reconciliação com Deus por meio de Cristo. Não há mais alienação e estranhamento, porque Cristo revelou o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, e, portanto, hoje podemos estar tranquilos, sem medo, diante desta revelação de que estamos reconciliados com Deus em Cristo. Agora, infelizmente, o mundo evangélico, particularmente no Brasil, realizou 3 trocas funestas. Primeiro, trocou Cristo pela Bíblia. A Bíblia se tornou o livro que Deus escreveu, se tornou mediadora da relação com Deus e ocupou o lugar de Cristo na vida religiosa das pessoas. A Bíblia, Escritura, nossa Escritura, ela aponta para Cristo, ela não aponta para si mesma como mediadora, ela aponta para Cristo. E Paulo diz nas cartas pastorais que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mas há uma segunda troca, pior, que é trocar a Bíblia pelo sistema de doutrinas. Como se o sistema de doutrinas fosse a mesma coisa que a Bíblia, uma espécie de resumo perfeito, sem falhas, daquilo que a Bíblia ensina. Isto é um equívoco infernal, um equívoco terrível, porque o trabalho de pensar as doutrinas e organizar as doutrinas é um trabalho humano da igreja e, portanto, falho, cultural, condicionado culturalmente, geograficamente, historicamente. Por isso que a teologia é dinâmica e não pode parar. Ninguém pode trocar a Bíblia por um sistema de doutrinas. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, diz que a teologia é baseada na Bíblia. Mas o que nós estamos fazendo é a leitura da Bíblia baseada na teologia. Isso não pode continuar. Mas há uma terceira troca. E essa terceira troca é recente. É a troca do sistema de doutrinas, que já foi trocado, não é? No lugar da Bíblia, por uma ideologia. Uma ideologia cultural e política. Uma ideologia que recebeu o nome de cosmovisão cristã. E aí as pessoas, isso já não é mais só doutrina, não é mais só igreja, envolve tudo, arte, ciência, envolve política, e implica em dizer que o cristão tem que ter uma determinada postura política, que o cristão tem que ser contra a ciência, que o cristão tem que ter uma determinada postura em relação à cultura popular. E isto é uma ideologia. Não tem mais nada a ver com o cristianismo. 30 segundos. Não tem mais nada a ver com a Bíblia. Então, retornemos
da ideologia para a teologia. Retornemos da teologia para a Bíblia, mas, acima de tudo, retornemos da Bíblia para Cristo. Ricardo, algum livro para quem quiser se aprofundar em Paulo? Eu vou indicar alguns nomes. O grande autor que virou, foi a dobradiça, o ponto de mudanças, foi um alemão chamado Gustav Adolf Deissmann. Mas depois disso nós temos o Rudolf Bultmann, que foi um biblista importantíssimo. Mais recentemente, tem um livro chamado Paulo, do Günter Bornkamm, que é muito bom. Agora, nós temos autores mais recentes, que são mais populares e que estão aparecendo bastante, que eu já citei. O N.T. Wright, a Nova Perspectiva em Paulo. Temos o E.P. Sanders, que foi muito importante na recuperação do judaísmo de Paulo. Nós temos também a Elaine Pagels, tem um livro muito provocativo chamado O Paulo Gnóstico, em que ela mostra esse lado místico de Paulo, e ela mostra que Paulo pode ser lido não só como um proto-ortodoxo, como, aliás, também diz o Bart Ehrman, que tem um livro excelente chamado Pedro, Paulo e Maria, que eu recomendo muito, Pedro, Paulo e Maria Madalena, e eu falei do James Dunn, né? E tem um livro chamado o livro eu já falei, né? Da Pagels é o Paulo Gnóstico, e tem um livro do Marcus Borg, chamado O Primeiro Paulo. Excelente livro, acho que é do Borg com o Crossan, que é muito, muito bom e fácil de ler, e eu recomendo. Muito obrigado, meu querido. Espero tê-lo novamente ainda este ano com a gente. E o Ricardo, muita gente pergunta de você nas redes sociais. Você está no Facebook, no Instagram, no Twitter? Eu estou nas lives do Júlio, eu estou no WhatsApp, mas eu não tenho podcast, não tenho canal no YouTube. Por enquanto, não. Tem meus livros, eu recomendo aquele que mais vende, que o pessoal mais gosta, chama-se A Piedade Pervertida. E eu indico a quem se interessou pelo que eu falei, que procure ler esse livro. Muito bem, o Ricardo, vocês pesquisem aqui no canal. O Ricardo tem lives sobre Abraão, sobre Filemon, sobre o Evangelho de Marcos, entre outras. Litzy Meyer, que alegria tê-la novamente aqui com a gente, enriquecendo os nossos conhecimentos, com as suas ricas experiências, com seu capital vasto de conhecimentos. Obrigada, Júlio. Para mim, como eu já disse no início, foi um prazer estar aqui com vocês todos. E eu queria, antes de falar qualquer colocação, também agradecer àqueles que postaram aqui perguntas, aos nossos ouvintes que participaram conosco aqui. Eu queria agradecer especialmente aqui ao doutor Antônio Tavares, que está em Portugal, também aqui, também junto conosco, ao meu irmão, Gustavo Ribeiro, que deixou uma pergunta também. Também muito aqui, irmão, hein? Exato. E também o Natalino, que eu já falei, meu aluno muito querido, e o Saulo. Muito obrigada a vocês todos que estiveram aqui, se eu esqueci de mencionar algum também. Voltando a tudo isso que tem sido falado, eu gostaria justamente de reforçar essa necessidade de começarmos a ler a Bíblia com um olhar isento de ideologias, como o Ricardo colocou muito bem, isento de pressupostos, para deixarmos claramente o Espírito Santo falar o nosso coração. Um grande professor de Campinas, já falecido, chamado Júlio de Andrade Ferreira, ele disse uma vez que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então, voltando à fala do Volney, tudo você vai encontrar base na Bíblia, o que você quiser fazer. Então, muito cuidado, leia a Bíblia, não para buscar uma base para provar aquilo que você, na verdade, gostaria que aquela Bíblia estivesse dizendo, ou que Paulo, no caso, estivesse dizendo. Não, deixe Paulo falar e não aquilo que você gostaria que ele falasse.
porque senão realmente você vai distorcer os textos. Muito cuidado com as leituras, use várias versões da Bíblia, de preferência, para comparar textos. Se possível, busque, nem que seja na internet, o texto no léxico, para tentar ver como aquele, às vezes uma frase, às vezes uma palavrinha pode mudar completamente o sentido do texto, lembrando a explicação que eu dei sobre o anjo para o natalino, do mensageiro. Então, atenção para essas questões. Tá? Eu acho importantíssimo repensar isso tudo. E livros que eu gostaria de citar, sim, eu acho que para o nosso povo do Brasil, há um livro bem interessante da Paulo, chamado Libertando Paulo, gosto bastante desse também, da Paulinas, ao Em Busca de Paulo. Há uma autora novinha também da UF, uma historiadora que tem escrito bastante, chamada Juliana Cavalcante, ela, pela editora Cliné, né, publicou Mulheres nos Cristianismos Paulinos. Esse existe também em e-book, então serve para Portugal também. E para Portugal, eu também recomendaria da Paulinas de Portugal, Paulo e as Mulheres, e recomendaria também da Aleteia, daqui de Portugal, um novíssimo, publicado este ano, chamado A Mulher nas Cartas de Paulo, de São Paulo. Livro fantástico também, de uma exegese perfeita sobre esses textos tão complicados, onde a mulher aparece nas cartas. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nisso. E, é claro, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho sobre as mulheres no cristianismo, você pode seguir a minha própria página mesmo, que é www.lidsmeyer, como está escritinho aí, lidsmeyer.pro, igual professor, pro, ok? E também no Instagram, Facebook, no YouTube, há também sempre com o nome de Lidse Meyer. No meu canal do YouTube há algumas aulas, algumas palestras, lives, que também pode ser que interessem a alguns de vocês. Vocês serão sempre bem-vindos. E, para finalizar, eu gostaria de convidar a todos vocês para o curso que vai acontecer em setembro pela Lusófona Online. Então, em qualquer lugar do mundo você pode fazer esse curso. Vai ser na terceira semana de setembro e vai até a segunda semana de outubro. O título do curso é As Mulheres na Igreja Cristã do Primeiro Século. Exatamente o que estamos conversando. A quarta aula do curso, para vocês terem uma ideia, será sobre as mulheres em Pedro e Paulo, os escritos de Pedro e de Paulo. O que eles falavam sobre elas, como é que elas eram representadas, o que significa, na verdade, aqueles textos. Vamos destrinchar melhor os textos de Coríntios, principalmente, de Timóteo, para a gente até saber como entender melhor esses textos. E, além disso, na primeira aula, veremos sobre as mulheres na sua situação socioeconômica, política e religiosa no século I, para poder entender, então, todos esses aspectos, por que Paulo tratou dessa forma, etc., o livro de Atos, principalmente. Na segunda e terceira aula, nós vamos ver como é que as mulheres foram importantes nessa expansão do cristianismo. Tanto que a segunda aula chama-se Jerusalém e Samaria. E a terceira aula, os confins do mundo. Então, para a gente entender como isso foi uma progressão, como as mulheres foram importantes. Convido você, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu site, lidsmeyer.pro, tudo lá você vai encontrar como entrar e fazer parte desse curso. É um curso online, são 4 sábados, porém, quem não puder assistir aos sábados, o curso fica gravado, então você pode assistir quando você quiser. E quem assistiu o sábado pode rever de novo quando quiser, ok? Isso é importante se dizer, porque muitas vezes, principalmente nós evangélicos, temos dificuldade de assistir cursos aos sábados. Mas é uma situação que foi para ajustar o horário, principalmente Brasil e Portugal, para que todos pudessem ter a possibilidade de estar juntos, se pudessem. Ao final das aulas, há uma discussão muito gostosa. O doutor Antônio Tavares é meu aluno, já é o 5º curso das Mulheres do Cristianismo, para vocês terem uma ideia, e tem sido muito interessante, que nesses cursos têm vindo pessoas evangélicas, católicas, sem religião, pessoas que têm religiões alternativas, e na hora do debate, como Paulo gostaria, não há acepção de pessoas, todos têm direito à fala e há um respeito muito grande de um pelo outro. Isso tem sido bem interessante, vale a pena você participar também. Maravilha!
Agradecido, Lídice, nas redes sociais é só procurar por Lídice Meyer, né, que você Exatamente. encontra a professora no Facebook, no Instagram, no Twitter também? Twitter também, mas eu quase não uso. Jogando Google Lídice Meyer, já vai estar tudo lá. Espero tê-la novamente com a gente. Agradeço a todas e todos. Gostaria aqui de destacar a Andréa Saba, minha amiga, que esteve acompanhando esteve nos acompanhando. O Saulo Marcos, amigo também, que foi meu pastor na Igreja Presbiteriana Filadélfia entre 2003 e 2005. Nós vamos ter mais uma live hoje, às 4 da tarde, sobre conversão na juventude. Eu estarei com 2 mulheres, uma que se converteu à fé cristã protestante e outra que se converteu à fé cristã católica. E a respeito do tema presbiterianismo, dia 24, teremos 3 pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil para falar sobre o presbiterianismo no Brasil. O Silas Souza, né, colega da Lídice e do Ricardo, o Luiz Longini, mais um terceiro que está para confirmar. Um grande abraço, valeu, pessoal. Muito obrigada.